Salut, bienvenue à ce cours de français. Olá, bem-vindos a este curso de francês. Aujourd'hui, nous allons étudier la conjugaison de verbes pronominaux au passé composé. Então, hoje nós vamos estudar a conjugação dos verbos pronominais no passé composé. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você puder e quiser contribuir o meu trabalho, na descrição dos vídeos tem as formas que você pode fazer isso. Antes da gente ver efetivamente a conjugação dos verbos pronominais, vamos relembrar a conjugação dos verbos normais, né? Então, a gente já viu que para se composer, ele é formado por um auxiliar, e esse auxiliar pode ser o verbo être ou o verbo avoir, conjugado no presente, né? E o verbo principal vai vir no particípio. A gente viu que para conjugar com être existe uma lista de alguns verbos que são conjugados com être e como auxiliar. E normalmente são verbos que indicam movimentação. Aller, venir, descendre, monter, tomber. E o restante vai ser conjugado com avoir. A gente viu também que quando a gente conjuga com être como auxiliar, o particípio vai concordar com o gênero e o número do sujeito. Então, se o sujeito for masculino, ele vai concordar. Se for feminino, vai concordar. E se for singular ou plural, também vai concordar, né? Quando é feminino, a gente acrescenta a letra E, que é a marca do feminino no francês. E quando é plural, a gente acrescenta a letra S, e a marca do plural no francês é a letra S. Se for feminino, plural, acrescento o E e acrescento o S. Pois bem, a gente viu que em verbos regulares, verbos da primeira conjugação, o particípio é muito simples de fazer, é só colocar acrescentar depois da raiz a letra E com acento agudo. E alguns outros verbos é um pouquinho diferentes. Tem o verbo venir, que o radical vai ser acrescentando a letra U no final. Descendre também. Mas enfim, então vamos relembrar. Vou pegar um verbo de exemplo para conjugar com être. O verbo tomber. Vou pegar um verbo regular. Depois eu pego um irregular só para a gente fixar, legal. Então, o verbo tomber, verbo cair. Primeira pessoa do singular vai ser je suis tombé. Então, aqui o verbo être, verbo auxiliar conjugado no presente, je suis, e o verbo principal no particípio passé, né? Particípio passado. Então, je suis tombé, eu caí. Se o sujeito for masculino. Se o sujeito for feminino, esse tombé vai virar je suis tombé, tá? Com dois e's. Tá? O primeiro E com acento, marcando que é um particípio, e o segundo E marcando que é feminino. Tá? Repara, o sujeito não muda nada, né? Porque o sujeito da primeira pessoa, je, é o mesmo para masculino e feminino, não vai mudar. O que vai mudar é o particípio. Então, je suis tombé para masculino, je suis tombé para feminino, e a pronúncia também é a mesma, tá? É importante reparar isso. Segunda pessoa do singular, tu es tombé. Tu es tombé. Mesma coisa. Aqui é para masculino, se for feminino vai ficar tu es tombé, com dois e's, tá? Tu caíste, você caiu. Terceira pessoa do singular, il est tombé, tá? Ele caiu. Agora sim, o ele é masculino, né? Ele. Não tem outro jeito de escrever. Se for feminino, aí vai mudar o sujeito, vai virar elle, né? Ela. Elle est tombée. Então, il est tombé, ele caiu. Elle est tombée, ela caiu. Com o on, lembra do on, que é a gente? Tem uma discussão aí, ainda bastante acalorada. Porque esse on, ele pode estar no texto se referindo a um conjunto de pessoas bem identificadas, você sabe quem é. E aí, por exemplo, se for um grupo de mulheres, eu posso botar on est tombé no feminino.
Se for, e você também pode, e muitas vezes você vai encontrar escrito no plural, tipo assim, on est tombé no plural. Então, assim, é ainda uma discussão, não tem um ponto de vista certo ou errado da questão do on. Então, para evitar esse tipo de confusão, vamos trabalhar com ilha e com ela por enquanto. Seguindo então no plural, primeira pessoa do plural, nous sommes tombés. Necessariamente o S vai ter que estar presente, né? Porque está no plural. Mas eu posso estar falando de um grupo de pessoas do sexo masculino, né? Vai ficar assim, nous sommes tombés. Ou um grupo de pessoas do sexo feminino, e aí vai ficar assim, nous sommes tombés, ok? Se eu tiver um grupo com homens e mulheres, como é que eu faço? Bem, é a mesma regra do português, quando a gente está falando do feminino e do masculino no plural, né? Vai prevalecer o masculino. Então é uma língua, a língua, a construção da língua, ela prevalece o sexo masculino. Se eu tiver um grupo com várias mulheres, se eu tiver um homem, eu vou usar o masculino. Eu só uso o feminino plural quando eu tenho um grupo só com mulheres. Então, nous sommes tombés, masculino plural, nous sommes tombés, feminino plural. Vous êtes tombés para masculino e a mesma coisa para feminino. Vous êtes tombés. E na terceira pessoa, ils sont tombés, é masculino mesmo, né? Porque o sujeito ele é masculino, plural. Para feminino vai mudar o sujeito. Elles sont tombées, ok? Então vai ficar assim. E quando a gente for usar o avoir como auxiliar, por exemplo, verbo créer, ok? Créer. Eu vou botar de propósito esse verbo porque a raiz dele já vai terminar com a letra I, ok? Então a gente vai ver como é que vai ficar. Primeira pessoa do singular, j'ai créé, ok? Então repara algumas coisas aqui, ó. Primeiro a conjugação verbo avoir no presente, né? J'ai. E aqui, repara, quando vai fazer o particípio, o que eu faço? Eu pego a raiz do verbo, que é essa daqui, e acrescento depois a letra E com o acento agudo. E foi o que eu fiz aqui, ó. Peguei a raiz do verbo e acrescentei a letra E com acento agudo. Vai ficar essas duas letras E com acento agudo, sem o menor problema. E a pronúncia, eu pronuncio cada uma das letras, das vogais I. Créer, ok? J'ai créé. Eu criei, tá? Créer é o verbo criar. Repara, independente se o sujeito for masculino e feminino, a forma do verbo vai ser a mesma, tá? Verbo avoir não vai ter concordância do particípio com o sujeito, né? Com o gênero do sujeito ou o número, se é singular ou plural. Segunda pessoa, então, do singular. Tu as créé. Tu as créé. Você criou. Segunda pessoa. Il, elle a créé. Il a créé, elle a créé. Ele criou, ela criou. Primeira pessoa do plural. Nous avons créé. Nous avons créé. Nós criamos. Segunda pessoa do plural. Vous avez créé. Vocês criaram. E terceira pessoa do plural. Ils ont, elles ont créé. Então, eles, elas criaram. Beleza, então dito isso, vamos começar com a nossa aula hoje. Verbos pronominais. Então, eu vou usar como exemplo aqui o verbo se laver. Se laver, né? Lavar-se. Então, como eu falei, o verbo pronominal ele vai ser conjugado sempre com o auxiliar être. Como é que vai ser? Então, aqui a gente vai ter que prestar atenção, porque além do auxiliar, que eu vou ter que colocar ali, e do verbo no particípio, né, o verbo principal,
eu também vou ter que tomar cuidado com os pronomes e onde eu vou enfiar esses pronomes, ok? Então vamos ver a primeira pessoa, porque aí a gente vai servir de modelo para as outras. Então a primeira pessoa, né, o pronome pessoal je. Depois do pronome, eu sempre vou colocar o pronome do verbo. Então, je me. Depois, aí eu coloco os verbos na ordem, né? Primeiro o auxiliar e depois o verbo principal. Então, je me suis lavé. Je me suis lavé. Eu me lavei. E se for um sujeito feminino, vai acrescentar a letra E no final, tá? Mas a pronúncia é a mesma. Je me suis lavé. Então, eu me lavei. Então, esse vai ser o modelo, tá? Pra gente fazer as outras pessoas. Primeiro o pronome pessoal, depois o pronome do verbo, depois o verbo auxiliar e o verbo principal, ok? Segunda pessoa do singular, tu, né, pronome pessoal. O pronome que acompanha o verbo, te. O verbo auxiliar, né, être conjugado, é. E o verbo principal no particípio. Só que aí vai acontecer aquele problema que acontece sempre na língua francesa, o encontro de duas vogais. E principalmente o encontro de duas vogais fracas, que é a vogal E, né? O que vai acontecer? Não vai poder ficar essas duas vogais juntas. Então eu vou retirar a vogal aqui desse pronome, né? Vou colocar um acento circunflexo e aí eu junto tudo como se fosse uma palavra só. Tu t'es lavé. Tu t'es lavé. Você se lavou, tá? Se for um sujeito feminino, vai acrescentar a letra E no final, né? Então, tu t'es lavé. Terceira pessoa do singular, quando for masculino, il. Vai ter o pronome pessoal, o pronome que acompanha o verbo, que é o se, o verbo auxiliar conjugado e o verbo principal no particípio. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na segunda pessoa, né? Eu vou ter um encontro dessas duas vogais. Então, eu vou retirar a vogal do pronome e vou colocar um apóstrofo. Vai ficar il s'est lavé. Il s'est lavé. Ele se lavou. E se for feminino, elle. Tá? Essa primeira parte é a mesma, é igual, tá? Só vai mudar o particípio, que vai ficar com, né, a letra E, né, uma letra E a mais no final. Elle s'est lavé. Então, il s'est lavé, masculino, elle s'est lavé, feminino. Primeira pessoa do plural. Então, temos aqui o pronome pessoal, nous. O pronome que acompanha o verbo é também nous, é o mesmo pronome, né? Não é o mesmo pronome, mas se escreve igual. O verbo auxiliar conjugado, né, no presente, sommes, e o verbo principal conjugado no particípio passado, né? Então, nous nous sommes lavés. Nous nous sommes lavés. E se for feminino, né, vai ter a letra E aqui para marcar o feminino. Mas a pronúncia é a mesma. Nous nous sommes lavés. A segunda pessoa do plural, vous, né? Vai ter o pronome pessoal, vous. O pronome que acompanha o verbo, que também vai ser vous. O verbo être conjugado no presente e o verbo principal no particípio. Vous vous êtes lavé. Vous vous êtes lavé. Vocês se lavaram, tá? Se for feminino, né? Todo mundo feminino. Então, vai ter a letra E ali acrescentada, tá? Vous vous êtes lavé. E terceira pessoa do plural, para terminar. Se for masculino, né? Vai ser il, né? O pronome pessoal. Depois o pronome que acompanha o verbo, que é se. Depois o verbo auxiliar conjugado no presente, sont. E o verbo principal no particípio, laver. Ils se sont lavés. Eles se lavaram. Ils se sont lavés. E se for masculino, plural, elle. Essa primeira parte é a mesma, elles se sont. Só vai mudar o particípio, né? O verbo principal.
lavé. Elles se sont lavées. Então, lá do início, repetindo, conjugação do verbo se laver, que é lavar-se. Je me suis lavé, tu t'es lavé, il s'est lavé, elle s'est lavée, nous nous sommes lavés, vous vous êtes lavés, ils se sont lavés, elles se sont lavées. Então essa foi a aula de hoje. Obrigado para quem assistiu até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você puder e quiser contribuir com o meu trabalho, na descrição dos vídeos tem as formas que você pode fazer isso. Então vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Au revoir.